Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um caso bizarro que aconteceu no ano de 2020 na Venezuela. É o caso da morte da adolescente Narielle Cacharuco, de apenas 15 anos. A família afirma que ela foi vítima ali de um trabalho de bruxaria feito pela melhor amiga dela. É um caso bem sinistro mesmo, eu não tinha conhecimento, apesar de ser um caso bem recente. Eu fiquei bem chocada com as imagens que eu vi do estado que aquela menina ficou antes de, infelizmente, ela falecer. Então eu convido vocês a ficarem aqui comigo para que vocês conheçam um pouquinho dessa história também. Eu sou Bruna Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Então assim, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o caso da adolescente venezuelana Narielle Cacharuco. Narielle, ela morava na cidade de Lagoaíra junto com os pais. Ela tinha apenas 15 anos quando ela faleceu, tá? No dia 11 de janeiro do ano de 2020. É um caso bem recente, ano passado, né, que aconteceu isso. Eu particularmente não sabia dessa história. Eu fiquei conhecendo essa história através dos grupos ali que eu participo, né, de assuntos sobrenaturais, e me chamou a atenção o vídeo que eu vi da Narielle. Esse vídeo foi gravado pela própria mãe dela alguns dias antes dela falecer. Eu não vou colocar esse vídeo aqui no nosso canal agora, no formato do nosso vídeo, mas eu vou deixar na descrição, se vocês tiverem interesse, né, em ver essas imagens. Mas eu realmente achei imagens bem fortes ali, bem tristes mesmo, e até em respeito a ela eu não vou colocar esse vídeo de forma exposta aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Então assim, a Narielle, ela morava com os pais e ela tinha uma amizade ali, não uma amizade aprovada pela mãe. O nome dela, da mãe da Narielle, é Andre Guilhem, tá? Ela disse em entrevistas que ela não aprovava essa amizade da filha com essa moça, que na época tinha também 19 anos, o nome dela é Stephanie Caroline Rodrigues. Ela frequentava ali a casa da Narielle, mas a mãe não aprovava essa amizade das duas. Mesmo a mãe não aprovando essa amizade, as duas se tornaram inseparáveis, apesar de ser uma amizade ali bem recente. A Stephanie, ela foi morar numa casa próximo a casa da Narielle, isso no ano de 2019. Tudo aconteceu no final do ano. Foram poucos meses ali de amizade, né? Não era uma amizade ali muito longa, mas as meninas eram muito unidas. Mas a mãe da Narielle, ela não aprovava essa amizade porque a Stephanie, ela frequentava uma religião chamada Santeria. Essa religião, pelo que eu pesquisei, ela é muito semelhante ao candomblé brasileiro. E a mãe da Narielle era católica fervorosa. Então, por esse motivo, ela não aprovava ali a amizade da filha. Parece que a Stephanie também convidava a Narielle para acompanhar ela ali nas praias da região, para que ela pudesse acompanhar os trabalhos, né, os rituais que ela era orientada a fazer naqueles locais. A Narielle gostava muito da amiga, então ela acompanhava, né, a Stephanie, mas parece que ela não gostava muito não, ela ia mais para fazer companhia ali para essa suposta amiga. Então assim, pessoal, essa amizade ela começou a mudar alguns meses depois, porque parece, tá, isso não foi confirmado. É uma história bem macabra, tá, pessoal? Eu fiquei bem surpresa. Já aproveito e peço aí o like de vocês, tá? Se gostarem aqui do nosso vídeo, se inscrevam em nosso canal, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Então essa amizade começou a mudar porque, segundo a Stephanie, a própria Stephanie falou na delegacia que ela fez tudo o que fez, tá? Que não foi pouco, a gente já vai chegar lá. Porque a Narielle estaria, né, tendo um romance com um rapaz que a Stephanie também gostava. Tem alguns relatos ali que eu li, pessoal, que tem algumas fontes que falam que esse rapaz era noivo da Stephanie, mas isso não foi comprovado, nem pela família da própria Narielle e nem pela polícia. É uma história muito confusa, porque esse rapaz, esse suposto pivô disso tudo que aconteceu, ele nunca apareceu, o nome dele nunca foi citado. Então, para a família da Narielle, esse rapaz nem existe. Para a família da Narielle, principalmente para a mãe dela, a Andre Guilhem, a Stephanie fez tudo o que fez pelo motivo de ter inveja da Narielle.
Isso é a opinião da mãe. Então, assim, as duas, né, a Narielle e a Stephanie, elas eram muito próximas e o que aconteceu? Elas tiveram um desentendimento, mas a mãe também não colocou o motivo desse desentendimento das duas. E elas acabaram, então, se afastando por um tempo. Algum tempo depois, a Stephanie voltou a procurar a Narielle, mas a mãe afirma que essa volta hoje, ela entende que não era uma volta para fazerem as pazes, e sim uma volta para que a Stephanie pudesse colocar em prática um plano macabro, terrível, calculado, que pudesse prejudicar muito a Narielle por causa desse suposto rapaz. Então parece que elas se entenderam, voltaram a ser amigas, né? A Narielle inocentemente acreditou nela. E o que aconteceu, pessoal? Teve um final de semana que a Stephanie pediu para dormir na casa da Narielle. Então a mãe da Narielle parece que ela trabalhava em trabalhos onde ela fazia plantões à noite. E naquele final de semana, então ela não estaria em casa. O pai da Narielle também não sei, né, mas acredito que não estava em casa. Isso não foi mencionado ali nas pesquisas que eu fiz. É um caso bem confuso de entender, tem muitas controvérsias ali nessas informações, mas eu colhi ali o máximo de informações precisas, né, para poder passar aqui para vocês. Então, assim, elas foram e resolveram então passar a noite ali, né, fazer uma noite do pijama ali, as duas, tal. E o que aconteceu? A mãe da Narielle não estava em casa. Então, elas improvisaram ali uma refeição. Parece que a Stephanie, né, se propôs a fazer isso. E num momento em que a Narielle não estava percebendo ali o que ela estava fazendo na cozinha, ela misturou, né, alguns ingredientes muito diferentes, e eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho o que ela misturou na comida da Narielle, tá? E que gerou toda essa tragédia. Então, o que aconteceu? Elas jantaram e no dia seguinte de manhã, a Stephanie, antes da mãe da Narielle chegar em casa, ela foi embora, porque ela já sabia que ela não era uma pessoa bem-vinda ali naquela casa. Só que antes dela ir embora, ela deu de presente para Narielle uma pulseirinha. Essa pulseira, ela é muito utilizada em pessoas que frequentam a religião de santeria. A própria Stephanie parece que ela já usou essa pulseira também. Então, quando a mãe da Narielle chegou em casa, ela percebeu que a filha estava usando essa pulseira e ela já achou estranho. E ela perguntou então para Narielle quem havia dado aquela pulseira e o que significava. Quando a Narielle falou que foi a Stephanie, a André não viu mais nada, ela simplesmente já imaginava do que se tratava aquela pulseira. Ela arrancou aquela pulseira do pulso da filha e jogou ela na parede, tá? Jogou a pulseira na parede, depois pegou e sobrou dela e jogou fora, e falou para Narielle que daquele dia em diante a amizade das duas estava interrompida e que a Stephanie estava proibida de chegar ali perto da casa, de ter qualquer tipo de contato, que ela não queria mesmo, que ela não tinha um bom pressentimento com aquela amizade e ela estava certa. Então, o que aconteceu? As duas se afastaram. Novamente, a Stephanie sumiu do mapa, literalmente. Só que alguns dias depois, a Narielle, ela começou a apresentar um comportamento um pouco estranho. Não foi dito nessas pesquisas, eu não consegui saber com precisão ali quanto tempo depois a Narielle já começou a apresentar alguns sintomas. Mas eu deduzo, pessoal, que deve ter sido ali no intervalo de 1-2 dias, porque isso envolveu o que a Stephanie colocou na comida dela. Então, o que a mãe da Narielle conta em entrevistas, tá? Porque eu vi uma entrevista dela. Ela disse que no dia 31 de dezembro de 2019, a Narielle sofreu um desmaio. Só que tem algumas fontes que eu pesquisei que falou que a Narielle, ela tinha já um problema emocional, e quando ela ficava muito abalada por alguma situação, ela desmaiava. Isso parece que já era algo que a família já era acostumada. Então, como ela já teve esse desentendimento com a mãe, como ela já tinha tido esse desentendimento ali com a Stephanie, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu naquela noite que ela dormiu ali, né? Porque a André falou que a filha já estava um pouco quieta no outro dia de manhã, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali. Então ela pegou e disse que no dia 31, a Narielle, ela desmaiou. Só que quando ela acordou, ela disse que a filha já estava completamente diferente, que a filha não falava, que ela vomitava muito. E assim, pessoal, a Narielle, pelo que eu pesquisei, até em fotos dela, né, antes de ter acontecido tudo isso, ela já era uma menina bem magrinha. Só que ela era magra, mas ela morreu esquelética, né? Ela já estava ali muito desnutrida mesmo,
já vou chegar lá. Então o que aconteceu? Ela começou a vomitar muito e começou a ter ataques, né? Ela começou a ficar muito agitada, muito nervosa, e a mãe e outros familiares começaram a estranhar o comportamento dela, não só por isso, mas porque a mãe falou que ela adquiriu uma força descomunal, força enorme. Eu não sei se ela empurrou alguém, eu não sei se ela jogou algum objeto em alguém. A mãe não detalhou por que ela percebeu que a filha estava com essa força ali fora do comum. Então ela disse que quando ela viu ela demonstrar essa força que ela não tinha, essa força física, ela começou a ficar muito assustada. Ela levou a Narielle então para um hospital. Parece que foi feito alguns exames ali, os médicos não conseguiram identificar nenhum problema de saúde. Não contente com o diagnóstico daquele hospital, a mãe levou ela em outro e também não descobriram o que ela tinha. Segundo a Andre, a filha não tinha nenhum problema de saúde. Num site de pesquisa que eu achei sobre o caso dela, foi mencionado que ela sofria de asma, mas a mãe não confirmou essa história nas entrevistas em que ela deu. Até eu fui em sites latino-americanos ali para verificar essa história mais de perto, mas realmente ela não afirma que a filha tinha algum problema de saúde, muito pelo contrário, ela falou que nos exames de sangue tudo estava dentro da normalidade. Então os médicos não sabiam o que ela tinha e ela acabava sendo liberada, o que na minha opinião já estava tudo errado, porque uma pessoa que está com um ataque de nervos daquele jeito, que não tem problemas neurológicos, não ficar internada para maiores investigações, na minha opinião ali os hospitais foram negligentes com ela sim. Então a mãe acabou levando ela para casa. Passou mais alguns dias, eu também não sei qual é essa margem de tempo. A mãe já estava desesperada, o pai também, eles eram católicos, fizeram novenas, fizeram várias promessas e nada resolveu o caso da filha. E a situação estava se agravando cada vez mais porque ela estava ficando desidratada e desnutrida. Ela não aceitava mais nenhum tipo de comida e além de tudo isso, para agravar mais a situação dela, ela vomitava muito todos os dias. Ela não falava mais, ela só gesticulava. No vídeo que eu vi, ela se balançava assim de uma forma muito estranha. Ela posicionava os dentes, a parte de cima dos dentes, ela posicionava ali um pouco mais para fora. Então uma cena que para mim me assustou bastante. Imagina aquela mãe vendo aquela situação toda ali sem saber o que a filha tinha. Só que eles começaram a desconfiar porque Stephanie, sendo melhor amiga, como dizia, não tinha mais aparecido, havia sumido da vizinhança. A mãe já estava muito desesperada, então ela começou a procurar outros recursos, porque eles já estavam conscientes que era um problema espiritual. A mãe era católica, o pai também, mas eles procuraram a igreja evangélica, tá? Então eles participaram de alguns cultos, também não resolveu. Passou mais algum tempo, a mãe já não sabia mais o que fazer com a filha já estava definhando, realmente nenhum médico sabia o que ela tinha. Ela procurou então um pai de santo, tá? Um centro espírita. Então parece que ela fez ali uma pesquisa na região, indicaram esse pai de santo para ela, só que antes de levar a filha, ela fez um vídeo dela mostrando o comportamento da Narielle, que é esse vídeo que circula aí na internet, e que eu também, repito, vou deixar aqui na descrição para vocês. Quando esse pai de santo viu o estado que a Narielle estava, ele já falou para a família que aquilo ali era um caso de possessão. Era um caso que um espírito maligno estava atormentando a Narielle com a intenção de destruir a vida dela. Então, visto isso, eles pegaram a menina, levaram lá no centro espírita e lá ele foi bem claro com a família. Segundo a própria Andre falou, esse pai de santo falou que uma pessoa muito próxima da Narielle havia feito um trabalho, havia pego objetos pessoais dela e provavelmente teria enterrado em alguma cova próxima, em alguma cova onde a cova fosse de terra, não aquelas covas ali onde tem aqueles túmulos, jazigos acimentados. Então ele já disse que foi alguma coisa relacionada à terra, alguém que estava enterrado em uma cova, talvez até nem muito profunda. Foi isso que ele falou. E ele disse que essa pessoa tinha muita intimidade com a Narielle. Então, na hora que eles falaram, que ele falou aquilo ali, os pais já deduziram, então acreditaram, mesmo sendo católicos, eles acreditaram que tinha sim um fundo de verdade, que a responsável por aquilo tudo, essa pessoa próxima que ele afirmou que fez esse trabalho, era a Stephanie Caroline.
tá? Até porque o comportamento dela foi muito estranho. A vizinhança toda já sabia do estado da Narielle e em nenhum momento ela foi visitar a amiga. Inclusive, parece que ela nem estava mais ali naquela cidade naquele período. Não sei se ela morava sozinha, se ela morava com outra pessoa, mas parece que ela desapareceu do mapa. Só que esse pai de santo, para piorar ainda mais a angústia dessa família, falou que ele não garantia que ele conseguiria resolver aquele caso porque a Narielle já estava muito debilitada. Então ele não prometia, mas ele ia fazer o máximo para que ela ficasse curada. E aí, pessoal, é que entra uma parte da história que eu não entendi. Até vou pedir para vocês, se vocês souberem disso, por favor, deixem aqui para mim, porque é uma curiosidade minha também nesse caso. A Narielle era uma menina, né, de 15 anos, menor de idade. O pai de santo falou que para eles tentarem tirar esse espírito dela, ela teria que ficar ali por pelo menos 9 dias. Dormir ali mesmo. E parece que isso foi feito. Agora, ficou alguém com ela ali, a mãe, o pai, eles simplesmente deixaram aquela menina ali na mão de pessoas estranhas, fazendo rituais que a gente não sabe com que, né, o que seria realmente feito com ela. Então eu não sei se ela teve a companhia do pai ou da mãe ou se ela ficou sozinha. Mas ela ficou ali por alguns dias, não chegou a completar, se eu não me engano, não chegou a completar esses 9 dias, tá? E ali foi feito o quê, pessoal? Foram feitos vários rituais de exorcismo com ela. E um desses rituais, que foi o que a mãe mais expôs nessa entrevista, eram banhos de rio que a Narielle tinha que tomar na madrugada. Parece que isso prejudicou ainda mais o estado de saúde dela. Eu já vou contar para vocês por quê. Então foi feito isso, ela ficou ali naquele centro, passando por vários tipos de rituais, até que chegou um dia, né, o fatídico dia, 11 de janeiro de 2020, a Andri recebe uma ligação desse pai de santo, dizendo que a Narielle não estava nada bem e que era para ela ir diretamente para o centro espírita. Ela saiu desesperada de casa, obviamente, ela e o esposo foram até lá. Chegando lá, ela estava muito mal, o pai pegou ela no colo e ela morreu nos braços do pai. Tá? Ela teve uma parada cardiorrespiratória, ela estava muito mais debilitada do que ela já estava no vídeo, tá? Porque se no vídeo ela já estava daquele estado, vocês imaginem, ela estava muito pior, segundo a própria mãe falou, tá? Teve aquele desespero todo ali da família, a filha morreu nos braços do pai naquele estado, né, deplorável, que essa menina sofreu muito antes de morrer, com certeza, tá? Um caso que eu achei muito triste mesmo. Então foi chamada a polícia. Quando a polícia chegou, a família contou toda a história, mas pelo que a mãe falou, ela disse que achou que a polícia não deu muita importância. Ela sentiu isso, ela falou que a polícia fez o boletim de ocorrência, né, fez toda ali a inspeção que precisava ser feito e o corpo da Narielle então foi para o IML. Lá no IML foi feita a autópsia e foi informado que ela estava terrivelmente desnutrida, desidratada, tá? Ela estava praticamente mesmo na pele e no osso. Ela estava com alguns machucados, que eu não sei se era ela própria que se batia, que ela se agredia, ou se isso foi feito lá no centro onde ela estava, não sei. E que a causa da morte dela então foi uma parada cardiorrespiratória, e que essa situação teria sido muito agravada também por uma pneumonia. Só que a mãe rebateu essa versão, ela disse que não, que um dia antes dela morrer, ela levou a Narielle para fazer alguns exames e a médica tinha dito que clinicamente ela não tinha nada. Então eu também não sei, tá, pessoal, se a mãe foi lá no centro espírita, tirou a menina de lá e levou para o laboratório, ou se essa coleta foi feita lá mesma, não sei dizer, porque ela estava no centro espírita. Mas a mãe disse que um dia antes foi feito o exame e que não tinha ocorrido nenhuma alteração clínica na filha, tá? Então ela disse que a Narielle não estava com pneumonia, mas a médica afirmou que ela estava sim, que era uma pneumonia muito grave, que tinha sido terrivelmente agravada por causa desses banhos de rio que ela tomava durante a madrugada e que aquela bactéria que causou a pneumonia, ela era uma bactéria que ficou no corpo da Narielle por causa do que a Stephanie colocou na comida. Olha o que essa pessoa, né, digamos assim, teve coragem de fazer com a própria amiga, tá? Porque a Narielle confiava bastante nela. E ela covardemente, então, ela fez um ritual diabólico, ela foi no cemitério, como esse pai de santo orientou ela, e não esse que tratou a Narielle, um pai de santo que aconselhava ela lá na religião de santeria, respeito
todas as religiões, tá, pessoal? Isso que eu tô falando são palavras da família da Narielle e depoimentos da própria Stephanie, tá? Não estou aqui para criticar nenhuma religião, tá? Respeito todas. É apenas um relato do que supostamente aconteceu. Então parece que a Stephanie colocou, através de uma orientação que ela teve de um pai de santo de santeria, ela teria ido lá no cemitério, cavou esses ossos, moeu esses ossos, pegou as cinzas desse cadáver, aonde ela também enterrou roupas e objetos da Narielle. Ela moeu tudo isso junto com um pouco de terra e colocou na comida da amiga. Então, isso tudo, tá, pessoal, foi a própria Stephanie que contou. A médica que fez ali a autópsia, que fez esses exames ali no corpo, ela disse que essa bactéria provavelmente, tá, foi adquirida por causa dessa comida contaminada que a Narielle comeu sem saber. Então, assim, depois que o corpo foi liberado, eles foram pro velório. A Stephanie, que já havia, né, desaparecido do mapa, voltou. As pessoas que estavam ali próximas relataram que ela chegou muito nervosa, chorando, gritando, pedindo perdão, e que assim que ela botou os pés dentro de casa, o pai da Narielle parece que pegou ela, tá, pelo braço, levou ela literalmente arrastada para a delegacia e fez ela contar tudo o que ela tinha que contar, e ele não estava errado. Ela contou tudo, ela confessou tudo isso da comida, que ela moeu esses ossos, colocou, disse que tinha feito sim um trabalho de bruxaria para a amiga, que ela estava muito chateada porque ela estava se envolvendo com esse rapaz que nunca apareceu, né, o nome dele nem foi citado, por isso que a família da Narielle bate na tecla que isso é mentira e que a Stephanie teria matado a Narielle por outros motivos. Ela disse que a intenção não era matar, era só fazer um trabalho para prejudicar e ela se afastar desse rapaz. Mas quem que em sã consciência vai fazer uma coisa dessa, né, gente? Então ela até se propôs a levar a polícia e a família no cemitério, aonde ela tinha profanado um túmulo, tá? Porque ela cavou um túmulo de uma pessoa, né, de uma pessoa que já faleceu, que estava lá descansando. Ela foi lá e profanou aquele túmulo, ela tirou a alçada, ela enterrou as roupas e objetos da menina junto com aquele túmulo ali naquele mesmo local, que era um túmulo de chão de terra, né? Então ela fez tudo isso, foram vários crimes ali que ela cometeu. E segundo a Andre, né, ela foi lá, ela confessou tudo isso para a polícia, se disse muito arrependida do que ela fez, que não era a intenção dela, e ela ficou presa por algumas horas e foi liberada. Pegou as coisas delas e sumiu do mapa. Até hoje ninguém tem notícias dela. Os perfis da internet que ela tinha, ela não tem mais. Se tem, ela usa com nome falso, porque ela desapareceu do mapa e saiu, pessoal, impunemente, depois de ter confessado, né, que fez tudo isso e que por causa disso a amiga dela, então, né, a suposta amiga ali, então, acabou falecendo dessa forma tão triste, tão cruel, uma forma covarde, né? Ela assassinou a menina colocando comida contaminada, tá, dizendo que era um trabalho de bruxaria. Talvez até na cabeça dela as coisas não chegassem a esse ponto, mas era um risco muito grande que ela estava correndo, e, né, de deixar então a Narielle numa situação ali clínica muito, muito séria. Ela não pensou nisso. Mas assim, a Andre, que é a mãe da Narielle, ela se diz, e com certeza ela deve, né, ter suas razões, ela se diz muito decepcionada, né, com as autoridades, porque na Venezuela parece que não tem um crime, né, um código penal, digamos assim, para crimes que envolvam religião. Nesse caso, na minha opinião, não envolve somente religião, né, ela colocou algo contaminado, isso foi confessado por ela, né, envolvendo religião ou não, ela botou veneno, né, que é um veneno, ela botou veneno na comida dessa menina e por causa disso, né, ela veio a óbito. Mas antes dela morrer, ela sofreu muito, tá? Isso é visível no vídeo, o estado que ela já estava, e ela piorou muito mais, segundo a mãe, ela piorou muito mais do que ela já estava. Então, assim, pessoal, a mãe da Narielle, ela não se deu por satisfeita, óbvio. Então, já que a polícia não ajudou ela nesse sentido, o que ela fez? Ela foi em todas as mídias locais que ela poderia ter ido,
Ela falou com todos que ela conhecia para colocar essa história na rede social, e isso gerou uma revolta muito grande na população, tá? Como isso gerou esse clamor ali popular por justiça para Narielle, a polícia foi questionada por alguns desses veículos, né, de informação, e a resposta que eles deram foi muito seca, tá? Eles responderam dessa forma: o caso da Narielle é sobre religião e não há base legal para prender o suposto culpado. A Stephanie confessou tudo o que fez, então não era suposto, ela já estava ali confessa, né? Porque eles realmente não fizeram nada, ou por uma questão realmente burocrática, legal, ou segundo a mãe, por má vontade, porque segundo a Andrea, a polícia que fez a ocorrência no dia da morte da Narielle, segundo ela, tá, palavras dela, eles não deram o devido apoio, a devida atenção. É um caso bem complexo, tá, pessoal? Envolve aí também a família, deixando a menina no centro espírita, não sei se eles estavam juntos ou não. A Stephanie realmente estava envolvida com esse rapaz existia, será que foi por isso mesmo, não que isso vá justificar, né? Ou será que era apenas por uma inveja, né, que ela sentia da Narielle? Eu quero a opinião de vocês aqui nesse caso. Se vocês também souberem de mais alguma coisa que eu não coloquei aqui, por favor, deixem aí nos seus comentários, que a gente gosta muito quando vocês interagem aqui com a gente, tá bom? Peço mais uma vez o like de vocês, se gostaram do vídeo. Também peço a inscrição no nosso canal, porque se inscrevendo o canal vai crescendo e a gente consegue colocar cada vez histórias mais interessantes aqui para vocês, tá bom? Foi um prazer novamente estar aqui de novo. Um beijo grande e até a próxima. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.